E aí galera, tudo suave com vocês? Só uns pequenos avisos aqui antes de eu iniciar este vídeo. A primeira delas é que essa é uma das histórias que é bem difícil de se contar porque ela é muito à base da interpretação. O jogo possui pouquíssimos elementos que ajudam a explicar essa história. Mas tem um vídeo que eu acabei assistindo que é do canal Squant Gaming que traz umas teorias acerca da história desse game que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Por mais que eu tenha certos pontos que eu discordo sobre a perspectiva que ele traz, eu também acabei usando de uma outra fonte que é interessante, de um usuário da Steam chamado Juicy Jigglers, que tinha um post na Steam que acabou sendo deletado por algum motivo, mas que ainda pode ser visualizado no Wayback Machine e que traz outras perspectivas. Enfim, mas também essa é minha interpretação sobre essa história, que possui pouquíssimos textos. Outros contextos também são passados por destroços de civilizações ou do ambiente que você vai passar, e NPCs também contam micro pedaços dessa misteriosa história desse game. E de praxe, eu vou contar toda essa história na ordem cronológica dos fatos. E bem, eu não quero enrolar mais do que isso, então bora conhecer a história de Hyper Light Drifter. A nossa história começa num planeta conhecido como World of Light, mas precisamente essa história vai se passar num vasto continente chamado de Terra da Luz. Numa década perdida, essa terra era habitada por uma civilização extremamente avançada tecnologicamente. Essa sociedade construiu várias redes de instalações subterrâneas separadas por 5 regiões do continente, sendo essas regiões como a Zona Norte, a Zona Leste, a Zona Oeste, a Zona Sul e a Zona Central. Todas elas eram interligadas por túneis e canos que transportavam uma misteriosa matéria líquida, que eu apelidei de a magenta. Uma substância com propriedades energéticas e com inúmeros usos, que podem servir para alimentar máquinas, impulsionar armas e até equipamentos. Mas todo esse povo desapareceu sem deixar qualquer explicação. O que restou foi apenas ruínas dessas instalações subterrâneas com a tecnologia presa e soterrada sob a Terra da Luz. Com o passar dos séculos, novas raças começaram a habitar o continente, só que elas, ao contrário da antiga, vivem de uma forma muito mais primitivas e conectadas com a natureza, só que vivendo nessas zonas separadas, sendo a Zona Norte, que é dominada pelos urubus, a Zona Leste pelas lontras e pelos sapos, a Zona Oeste pelos guaxinins e os lobos selvagens, a Zona Sul, dominada pelos lagartos, e a Zona Central, o ponto de conexão entre todas essas regiões. Um espaço neutro onde os povos diferentes poderiam conviver ali, mas quem vivia predominantemente na Zona Central era a raça felina conhecida como Blues. E ele seria o maior causador de todo o estupim da história desse continente. Entre os Blues, também poderiam se surgir o que se chamavam de os Drifters, viajantes e colecionadores de relíquias, saberes perdidos e ainda segredos enterrados. Mas há alguns pontos específicos que eu acho importante citar sobre a espécie dos felinos Blues. Eles não são originários da Terra da Luz, eles são seres que vieram de outros continentes do mundo da luz, mas um fato que dá para se teorizar é que eles habitavam muito mais a Zona Central do que as outras demais regiões, por mais que tenham uns ou outros ali espalhados. E o motivo de eu acreditar do porquê eles habitavam principalmente a Zona Central da ilha é por conta de um NPC que, quando você conversa com ele, ele é um Blue que é de outro continente que chega até a Terra da Luz em busca de chegar na Zona Central, só que ao acessar a cidade, os moradores logo agridem o Blue e tentam escorraçar ele da cidade para que ele vá embora e não fique ali. Isso só mostra como os Blues no passado deixaram uma marca tão grande que até hoje eles carregam essa discórdia por esse povo. Enfim, prosseguindo com a nossa história, com o tempo, essas raças primitivas começaram a descobrir essas antigas estruturas subterrâneas. Os Blues, em especial, passaram a estudar os mecanismos misteriosos do líquido magenta. E rapidamente a tecnologia foi recriada, aprimoradas e adaptadas. Agora, os povos, principalmente os Blues, tinham armas que disparavam energia magenta, bombas e canhões, sistema de teletransporte, robôs energizados, próteses tecnológicas. Eles também reativam as torres de transmissão de energia, sendo elas as responsáveis por
teoricamente, manter as instalações sempre no nível de energia estável, transmitindo uma para a outra. Enfim, as instalações foram reativadas, inclusive o mais importante, o abismo, a base central da rede subterrânea, que fica no centro da ilha, e agora também transformada num centro de inovação. Uma parada aqui que vale citar é que não se sabe se exatamente apenas os Blues lidavam com essas inovações tecnológicas ou se alguns outros pequenos grupos também ajudavam nessas inovações tecnológicas. Mas o que realmente dá para dizer com muita certeza é que os Blues foram os mais responsáveis por criar essas tecnologias. Porém, os Blues, que eram impulsionados por tentar auxiliar as demais civilizações com avanços dessas tecnologias, os cientistas começaram a possuir uma fome desesperada de progresso, buscando obsessivamente de se tornarem perfeitos. Em suas visões deturpadas, podiam atingi-la tornando-se imortais. E sua obsessão era tão grande que eles foram capazes de usar os membros de sua própria espécie de forma forçada a modificarem geneticamente seus corpos usando da magenta para descobrirem a possibilidade de serem imortais. O resultado foi catastrófico. Os Blues foram mutados e se tornaram Indirics, criaturas selvagens e irracionais, e que em alguns momentos a gente vai encontrar eles e enfrentá-los com o nosso protagonista. Enfim, alguns deles foram submetidos a mutações mais intensas e acabaram virando uma outra criatura que também nós enfrentamos, e estes são monstros colossais, criando assim uma distorção da vida e tendo também seus corpos devorados. A obsessão final levou à criação da Célula Imortal, um artefato alimentado por magenta que deveria conceder a vida eterna, o que de início parece dar certo, mas por pouco tempo uma entidade desconhecida surge, o Judgment, uma entidade sem uma forma física, mas semiconsciente, que corrompe o sistema da Célula Imortal, e como a Célula Imortal ela é energizada pela magenta, os robôs e até os mutantes passam a ser controlados pelo Judgment, e rapidamente o Judgment começa a controlar todas as instalações subterrâneas e canalizar energia para o centro, causando uma gigantesca explosão de energia. E logo após a explosão, 4 titãs colossais surgem, seres mecha-orgânicos guiados por Judgment com a missão de aniquilar toda a vida. Os povos tiveram que se unir para lutar contra essas gigantescas ameaças, mas separados em suas zonas para detê-los. E o nosso protagonista, o Drifter, também participa dessa guerra. E depois dessas duras batalhas, os titãs foram completamente derrotados. Mas o mundo já não seria mais como o mesmo. As cidades, que antes estavam super estruturadas, viraram apenas ruínas. E aquelas civilizações entraram em decadência. No momento específico, o Drifter confrontou o Judgment, mas acabou sendo infectado por uma doença que começaria a consumir o seu corpo. No entanto, depois daquela briga cessar, uma nova entidade aparece, o Chacal, uma presença misteriosa que reconhece a bravura do herói, e logo ele o guiará para destruir a Célula Imortal. Um ponto que eu tenho que deixar aqui é que não se sabe exatamente a origem desses titãs. Não se sabe se eles existem desde a Era Esquecida ou se os Blues foram responsáveis por criá-lo. Mas eu teorizo que eles existem desde a Era Perdida pelo fato que eles podem sim ter ajudado para aquela outra civilização ter auxiliado na construção dessas áreas subterrâneas, sendo escavando, carregando coisas, enfim, não se sabe, mas essa é pelo menos uma interpretação que eu tenho. Bem, logo após isso, a gente parte para a era atual no mundo pós-guerra. Muitos séculos se passaram desde aquela guerra e as ruínas foram tomadas por vegetais e as estruturas foram enferrujadas, e os seres vivos agora viviam em pequenos grupos ou se refugiavam no centro da ilha, que se tornaram um centro de mercado e morada até para alguns. E a Terra da Luz está infestada agora de criaturas hostis e mutações das eras do passado. E o nosso protagonista tem a primeira missão de chegar até a zona central. Ele passa por alguns ambientes e até por algumas instalações subterrâneas, mas antes ele é confrontado pela entidade Judgment, que aquilo, na verdade, esses ataques que ele sofre são a representação da doença que vai se alastrando pelo seu corpo. Logo, ele desmaia, mas é resgatado por um outro Drifter conhecido por Guardião. O Guardião permite que a gente fique hospedado em sua casa, e agora se inicia a real gameplay do nosso game e estamos livres para poder explorar o resto do mundo. Inclusive, um fato que é interessante é que o nosso protagonista e até o próprio Guardião, eles são Blues por serem Drifters, mas eles ainda
ainda usam máscaras que não permitem eles serem reconhecidos, então por isso que eles são meio que aceitos ali. E aqui eu queria dedicar esse tempo para eu poder contar mais sobre a gameplay do game e trazer algumas mecânicas dele. O jogo ele segue uma linha de RPG, então ele permite que você use vários tipos de estratégias. O teu personagem ele carrega de início uma espada com 3 ataques consecutivos, uma pistola e 3 curas, mas isso vai mudando ao longo da jogatina, já que o game te incentiva a explorar o máximo dos cenários para que o jogador encontre as Gear Beats, que são como se fossem umas moedinhas que no total, quando você acumula 4 dessas pequenas Gear Beats, elas se tornam uma Gear Beat maior e que agora ela pode servir como uma moeda de compra, podendo comprar 3 tipos de ataques especiais, 3 tipos de dashes, melhorias para suas armas de fogo, que ainda você vai encontrar por todo o cenário, e ainda comprar 2 bombas de energia, e como a última melhoria você pode ter mais curas para o seu personagem. Além disso, você pode adquirir outras coisas, como por exemplo, explorando o cenário, encontrar em passagens secretas, trajes especiais para o seu personagem que dão habilidades passivas para ele, diminuir o cooldown de ataque, recarga de habilidades e outras habilidades mais específicas. Mas, voltando para a história, a missão do nosso protagonista é ativar os módulos que estão espalhados pelas zonas do mapa, pois elas são um tipo de fechadura que mantém um abismo lacrado, impedindo que qualquer um entre. E também a sua missão é ativar as torres de transmissão de energia para ele poder acessar o abismo. E logo de início, nós podemos escolher 3 regiões para poder seguir: a norte, a leste e a oeste, já que há uma barreira que impede a gente de ir para a região sul. Mas eu vou seguir a ordem do que eu acabei fazendo na minha gameplay, sendo a minha primeira região a ser explorada a norte. Quando a gente vai avançando pela zona norte, nós podemos encontrar novamente o Guardião. Com os diálogos dos NPCs sendo apenas imagens ilustrativas, o Guardião nos conta que ele também está na missão de destruir a Célula Imortal, e ele também está sendo guiado pelo Chacal, mas as suas razões ainda são misteriosas. E conversando também com o Guardião, ele nos informa onde se encontram outros módulos para a gente poder ativar. Esses módulos, eles podem ser encontrados de 2 maneiras. Uma, encontrando eles em lugares secretos, e outras, normalmente eles são encontrados em tipos de dungeons do game. Ou seja, você tem que percorrer grandes cenários até que você encontra normalmente uma horda de inimigos ou até mesmo um grande inimigo, e aí você consegue logo após ativar o módulo. É apenas necessário 4 módulos que você tem que ativar para poder acessar depois o abismo, mas o total em cada região são sempre 8. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a história por detrás da região norte. Na primeira região, a norte, o lugar era dominado pelos urubus, que esses eram super ligados a um lado muito mais espirituoso e que cultuavam as suas próprias divindades, através de estátuas e templos que se encontravam na região. Todavia, depois de correr a dita guerra, um grupo fanático e religioso que viam na Magenta como algo divino e passaram a utilizar ela para poder impor e destruir todos que se opunham a eles. No final, eles formam um culto, mas que eles acreditam que sacrificando os seres do seu próprio povo, eles podem adquirir mais poder. E os outros que não se compactuavam com esse culto lunático, sendo que eles tiveram que abandonar as suas moradas, levando as suas ninhadas e tendo que morar ou em regiões isoladas ou até mesmo no centro da ilha. O nosso protagonista, ele é alertado por um NPC sobre a existência do culto e de um líder urubu que comanda este culto. Enquanto isso, quando nós ativamos os 4 primeiros módulos, a gente pode ir enfrentar o líder desse culto, o nosso primeiro boss, o Hierophante. O Drifter, ele luta contra esse boss que usa magia, usando a Magenta para poder conjurar feitiços, por assim dizer. Quando ele consegue derrotar aquela figura, ela é desmantelada e abre passagem para que ele possa ativar a torre da região norte. E bem, o game em parte de gameplay não tem tanto segredo. Você vai para uma região, ativa os módulos, enfrenta inimigos, vai até um boss e depois você ativa a torre da região. E ainda, é claro, encontrar os itens escondidos espalhados pelos cenários e pelas regiões. Seguindo então, logo após a ativação da torre norte, nós partimos para a região leste. A região onde a civilização de Lontras foram construídas acima da água, mas elas dividiam com espaço com o povo sapo, que são extremamente hostis e completamente violentos. E as Lontras, depois do pós-guerra, se enfraqueceram e perderam seu espaço para os sapos. Eles que os caçavam e se alimentavam de seus corpos. Ainda, a região era dominada por um sapo gigante que começou a governar toda a cidadela aquática. E o nosso protagonista, logo após ativar os outros módulos, ele vai de encontro ao sapo para derrotá-lo, para livrar aquelas Lontras daquela tirania. E o Drifter confronta o Imperador Sapo.
que o ataca com parasitas que vivem em sua boca e ainda com jarros que contêm a magenta, só que em forma de chama. Mas o nosso protagonista, ele é super habilidoso e consegue matar o Imperador Sapo. Em seguida, ao abrir a passagem, ele chega na torre de energia da região leste e ativa. Imediatamente após a ativação da torre, o Drifter ele vai até a densa e enorme floresta da região oeste. Essa floresta, que durante a guerra contra o Titã, ele foi o responsável por espalhar um cristal especial por toda a floresta. Esses cristais possuem propriedades infecciosas. Os seres vivos que entram em contato com esses cristais podem ser infectados por um parasita que se desenvolve dentro do seu corpo e que depois de um período, ou eles se tornam enormes criaturas de cristal, ou liberam pequenas ninhadas desses mesmos cristais, como seres quase como se fossem aranhas cristalizadas, por assim dizer. Mas alguns parasitas passam a hospedar os corpos desses seres vivos e passam a controlar esses corpos, expondo parte dos cristais que saem de dentro de suas carnes, assim como os guaxinins que sofreram dessas mutações, ou até os lobos selvagens que viviam naquela região. E aqueles que não necessariamente foram infectados, mas que lutaram na guerra, agora estão presos nesses cristais, servindo apenas como um tipo de lembrete e exposição da história dessa guerra. E uma coisa interessante de se notar aqui é que quem utiliza mais armas de disparo são aqui os Blues, que estão com trajes especiais, o que dá a entender que eles eram seres mais conectados com as tecnologias da Magenta, mais do que qualquer outro povo. Enfim, e durante nosso percurso para ativação da torre de energia, nós encontramos um ser que parece ser um antigo líder, mas que agora estava dominado pelos cristais, e ele sendo um próximo boss da região, o Enforcado. E este, que usa sua espada com ataques carregados e sua arma, que é um canhão de mão, que realiza disparos poderosos contra o nosso protagonista. Mas, com a grande habilidade do Drifter, ele consegue derrotar o líder caído. E agora, sem ter nenhum obstáculo no seu caminho, ele ativa a torre da região oeste. E prontamente, o Drifter ele vai para a última região, a sul. A região sul é a zona desértica, o lugar onde os lagartos eram os mais aptos a viver neste local. Porém, esta área no subterrâneo é onde revela mais partes da história. Antes de acessarmos a área, nós encontramos o guardião, que estava abatido devido à mesma doença que temos, e que ele revela a sua real história. Ele perdeu a sua família para essa doença que assolava a Terra da Luz. Ele sai de sua morada original para poder encontrar uma forma de erradicar essa doença, até que o Chacal o acolhe e o ajuda nessa missão. Ele também recebe esse apelido de O Guardião, porque quando ele partiu para a cidade central, ele ajudou já várias vezes a confrontar os inimigos hostis que tentavam acessar a cidade central. Porém, já era tarde demais, e a doença já havia tomado grande parte de seu corpo, e ele acaba falecendo em nossa frente. Logo em seguida, quando ativamos os módulos subterrâneos, e é que aqui inclusive, nessas instalações subterrâneas, é onde podemos encontrar os experimentos feitos nos Blues que depois se tornaram os Jirks, e aqui também se derivam a maioria dos robôs que foram criados. Mas principalmente, aqui temos um ponto que talvez explique qual que é a motivação e o que o Judgment está fazendo nesse exato momento. Ele, por dedução, está usando os robôs e até os outros seres para poder reunir as partes biológicas e até mecânicas dos titãs para poder tentar reconstruir um titã para poder iniciar novamente um outro conflito. Só que agora, já que não se há mais os mesmos acessos de armamento e tecnologias, tipo os canhões de energia, com certeza agora a vitória seria garantida para o Titã e o Judgment prevaleceria. Bem, o nosso protagonista corre para poder ativar a torre, mas no caminho, o Drifter ele vai ter que enfrentar os Sentinelas, 4 bosses separados e que guardam os restos dos módulos de acesso, sendo cada um deles o Arqueiro, com ataques de longo alcance e que exige movimentos estratégicos, pois ele lança também bombas, o Feiticeiro, que dispara ataques de energia, o Invocador, que lança drones, que lança vários disparos de energia, e o último, a Morte, que usa ataques de longo alcance com a sua foice. Entretanto, o Drifter ele é um ser determinado. Ele consegue derrotar os 4 robôs e ativa logo a torre de energia da zona sul, o que possibilita ele finalmente poder chegar até o abismo e confrontar o Judgment e de uma vez por todas destruir a célula imortal. Mas antes de entrarmos no abismo, eu quero só citar um pouco sobre os monolitos. Os monolitos, eles podem ser encontrados em todas as zonas do mapa, mas eles sempre estão em locais difíceis de acesso ou secretos até. Eles guardam frases
frases que dão contexto de certas coisas que aconteceram no passado, que foram deixados pelo bibliotecário. Sendo no total 16 monolitos que você pode encontrar, e que estão aparecendo aqui na tela as frases, traduzidas obviamente, mas também na biblioteca há uma última frase que traz também um outro contexto para o que a gente está vendo. E eu vou ler ela aqui rapidinho para vocês. Aproveitando de uma grande fonte de uma célula imortal, perfeita foi criada para ser imbuída em toda a vida. Ciente de um objetivo nobre, embora tal atemorizasse os outros e trouxesse ruínas à medida de seu propósito que era transformado, a célula abominável ainda apodrece nas profundezas das câmaras deste mundo. E bem, estes são os únicos textos que contextualizam um pequeno fragmento dessa enorme história. Mas enfim, passando pelas estruturas subterrâneas mais antigas de toda a ilha, o Drifter chega até as comportas de seguranças que selam parte do poder da célula imortal. E assim que abrimos as comportas, o Judgment ele finalmente está livre e toma uma forma física. Mas, como nós estamos ali, a entidade vai ter que se preparar para lutar conosco. E bem, com muita dificuldade, o Drifter ele consegue golpear a entidade e afastá-lo momentaneamente. Rapidamente, ele dispara para desferir o último golpe da célula imortal, encerrando aquela ameaça obscura sobre todo o continente. Porém, o nosso protagonista já estava muito afetado pela doença. Ele corre tentando fugir, já que toda aquela estrutura começava a desmoronar, mas ele já não tinha mais forças para poder seguir. Ele senta em um local onde é que se parece muito do começo do game, e ali ele fica, enquanto toda aquela estrutura desmorona em cima dele. E o Chacal momentaneamente vê o nosso protagonista partindo. No mesmo instante vai embora, deixando o Drifter finalmente descansar. E numa visão aérea, nós temos o vislumbre do fim daquele selo que representa a imortalidade. E já que agora ele se desfez, e o continente agora estava livre daquela doença mortal. E o Drifter, em um local desconhecido, ele olha para o horizonte e sente a paz e a tranquilidade. Bem, e como uma última cena secreta do game, nós vemos o nosso protagonista sentado e finalmente tendo seu descanso merecido. Pois ali, mesmo que ele não tivesse marcado na história como um herói que destruiu a célula imortal, nós jogadores podemos presenciar o conto do guerreiro que salvou a Terra da Luz. E antes de eu encerrar esse vídeo por completo, eu só queria deixar o meu ponto do porquê eu acredito que existia um povo bem antigamente na Era Perdida e que depois outro grupo de espécies pegaram e assumiram essas tecnologias. Por um motivo simples. A desenvolvedora Heart Machine, que desenvolveu, obviamente, o Hyper Light Drift, também desenvolveu a história de um jogo que é o Hyper Light Breaker, que se passa tempos anteriores disso ali, mas acho que até se passa em outro local, em outras regiões, que não seja a ilha central, e que acabei não colocando no vídeo porque eu não toquei nessa obra para poder falar. E também, e o principal, é porque ele também compartilha do mesmo universo do Solar Ash. O Solar Ash, para quem sabe, basicamente, lá tem um dispositivo chamado Star Seed. Essa Star Seed, só para citar rapidamente, ela foi plantada por um povo que não se sabe a origem, ou seja, na teoria, dá pra se dizer, isso é uma teoria da teoria da teoria, é que esse mesmo povo que criou a Star Seed talvez seja originária dessa civilização perdida, ou que essa civilização que criou tanto a Star Seed, ela também foi responsável por criar essas instalações subterrâneas, mas que não necessariamente ali era a terra natal deles. Por isso que, de fato, eu levo a teoria de que realmente existia um povo anteriormente das que a gente tem no game. E esta é a história de Hyper Light Drifter. Eu agradeço demais se você chegou até aqui, peço desculpas pela demora, inclusive, para postar os vídeos aqui pro canal, até porque aqui eu faço todas essas produções sozinhos, por isso eu só peço uma coisa bem simples, deixa o like e se inscreve no canal para apoiar as minhas produções, e é tudo de graça, leva só um tempinho ali, baixa a tela e deixa o like, se inscreve, e é isso. Eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo, valeu!